Por favor, acompanhe a minha leitura, mesmo com a sua. Leio na versão século 21. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar. E pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. Queira Deus abençoar a sua palavra. Queira se sentar, meus queridos irmãos, deixem suas Bíblias abertas. Se você abrir a Bíblia, você vai perceber vários textos das Escrituras que narram caminhadas de homens. Nós temos caminhadas de homens com Deus, homens de Deus. E essas caminhadas revelam os rumos que tomaram em suas vidas. Alguns caminharam no deserto, outros trilharam caminhos da tentação, outros trilharam caminho da negação de Deus. Alguns trilharam veredas muito injustas. Alguns pisaram em lugares muito ruins, mas felizmente tomaram o caminho do arrependimento e chegaram ao largo da graça. E aí começaram a encontrar a avenida da alegria. Mas nós temos pessoas caminhando por muitas estradas distintas. Alguns caminharam pela estrada da plena confiança. Mas esse texto aqui, alguns caminharam pela estrada do legalismo. Mas hoje eu estou dando a este sermão o título de Os Caminhos da Tempestade. Porque esse texto fala da angustiante travessia que os discípulos de Jesus tiveram que fazer. Todos nós, um dia, atravessaremos o caminho da tempestade. Algumas pessoas já passaram por esse caminho. Outras estão passando nesse exato momento, nessa exata fase das suas vidas. Mas se você ainda não passou, um dia você vai passar pela estrada da tempestade. Algumas veredas são maiores, outras menores. Umas são muito longas, outras curtas, breves. Mas a tempestade é sempre real nas nossas vidas. E uma tempestade pode ser de natureza financeira, pode ser de natureza espiritual, de relacionamento, ou pode ser uma tempestade física, uma tempestade de saúde. Nesta hora é fundamental entendermos algumas coisas muito importantes sobre tempestades. E esse texto nos ajuda a entendermos algumas coisas. Em primeiro lugar,
sem observar bem o texto agora, eu quero dizer para você o seguinte: tempestades surgem de forma inesperada e são incontroláveis. Quem é que tem poder sobre o vento? Quem tem poder sobre o mar? Quem tem poder sobre os fenômenos da natureza? Tsunamis, terremotos, um homem mau que chega na sua frente, bate na sua casa, você cruza com ele numa cidade violenta como o Rio de Janeiro. Estamos sujeitos a isso. Quando chega 31 de dezembro, e os meus irmãos, vou falar com meus irmãos, eu falo para eles assim: vocês que moram no Rio de Janeiro, vocês têm que levantar a mão 2, 3 vezes por chegarem esse ano no 31 de dezembro, porque certamente Deus deu muito livramentos a vocês. Deus os guardou. E é assim, irmãos. Agora, olhando um pouco mais para esse texto. Tempestades podem sobrevir, em segundo lugar, após grandes manifestações da glória de Deus. O texto que antecede a esse relato da tempestade ali no mar de Genezaré, no mar da Galileia, é o texto da multiplicação dos pães e peixes. Foi um dos maiores feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a narrativa desse texto diz assim: logo a seguir. Na minha versão diz assim: logo em seguida. Marcos 6:45. Logo depois da grande multiplicação de pães e peixes, quando os discípulos ainda estavam extasiados com a manifestação de poder de Jesus Cristo, ele tinha dado de comer para mais de 5.000 homens, e naquele tempo mulher era subnitrato de pó de nada, nem era contada. Criança também. Então era muita gente. Sobraram 12 cestos de pães e peixes. Irmãos, mas logo depois, Jesus impele os discípulos, encoraja os discípulos para que eles tomem o barco e que eles fossem para outra margem. E eles enfrentam tempestade. Você está entendendo isso? Você se lembra de Elias, o profeta de Deus, um homem de fé? Elias era um homem com profundas convicções espirituais, um homem a serviço de Deus, confrontando um rei ímpio e a sua mulher, que era um pouco pior que ele. Ele era a cabeça, a mulher era o pescoço. E então, irmãos, um dia ele diz assim: vamos ver quem é Deus. Vocês estão claudicantes como povo de Deus. Ora estão adorando a Deus e ora adorando a Baal. Se Baal é Deus, nós vamos ver. Chamou os profetas de Baal, desdenhou deles e falou: vocês vão fazer um altar, vocês vão colocar o sacrifício e vocês vão clamar a Baal. E o Deus que ouvir é o Deus verdadeiro. E eles, os profetas de Baal, clamaram por Deus da manhã até o meio-dia, se esfaqueavam, gritavam, e nada de Baal responder. Elias mandou encher, não só colocar o sacrifício, mas encher de água a volta do altar, e mais, e mais. E ele clamou ao Deus verdadeiro. E Deus lambeu, não só o sacrifício, mas tudo que estava ali. E ele ousadamente mandou matar, e matou aqueles 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera, ou ao contrário, me ajudem aí. Agora esse homem
que faz esse negócio, ouve dizer o seguinte, irmãos. Olha, Jezabel, a mulher do rei Acabe, disse que não é mulher se amanhã não matar você. E aí, irmãos, ele falou, 400 profetas é mole. Irmãos, mas mulher é muito difícil. Eu não aguento mulher. Mulher que quer me matar, eu me rendo. Irmãos, não, eu não estou inventando, irmãos. Eu não estou inventando, tá? Falou, não aguento. Aí ele viu um arbusto, irmãos, ele viu um arbusto, uma árvorezinha pequenininha, chegou lá e falou, desisto de viver, quero a morte, quero morrer. Depois de uma vitória retumbante, portentosa, ele se assusta com uma mulher. Jezabel lhe manda o recado e ele, temendo a ameaça, foge desatinado no deserto e depois de muito andar, encontrou um pequeno arbusto, deprimido, desanimado, deitou-se debaixo dele e pediu a morte. Isso está em 1 Reis 19, de 1 a 4. É incrível como coisas assim acontecem logo depois da manifestação da glória de Deus em nossa vida. E aí nos deixamos abater, ficamos totalmente desencorajados e sofremos amnésia espiritual, nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. E nesse texto, Jesus despede os seus discípulos logo após a multiplicação dos pães. Como eu disse, eles ainda estão em estado de êxtase e saem daquela grande manifestação para terem que enfrentar a morte que se prenuncia naquela grande tempestade. Muitos deles eram marinheiros. E quando o marinheiro teme a morte no mar, irmãos, é que a coisa está feia. Olha, você vai ali na barca Rio-Niterói, se ela estiver tremendo um pouquinho, ninguém dá nada. Ela treme mais um pouquinho, o cara já começa a recitar o Pai Nosso. Não é? E, irmãos, e você olha para o marinheiro está lá tranquilão, e você está todo cheio de medo. Agora, no dia que você estiver atravessando uma barca, olhar para o marinheiro, e o marinheiro estiver rezando, olha, a coisa está muito difícil mesmo, tá? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente isso. Muitas vezes a tempestade vem depois de grandes vitórias espirituais. Em terceiro lugar, somos colocados na tempestade pelo próprio Deus. Vou repetir. Somos colocados na tempestade pelo próprio Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos. Verso 45. Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, diz a versão século 21. Compelir não dá a ideia de forçar algo, mas de induzir, persuadir, convencer. Jesus convenceu os seus discípulos que eles deviam pegar o barco e ir adiante. Eu gosto do Salmo 23 e você também gosta. Recitamos o Salmo 23, mas cometemos um erro muito comum. É que nós só recitamos o Salmo 23, nós não meditamos no Salmo 23. E aí o Salmo 23, que é um dos mais consoladores e um dos que mais trazem esperança e segurança aos nossos corações, se você está lembrado, ele afirma que o Senhor é o nosso pastor, por isso nada vai nos faltar. Que ele nos dará banquetes diante de pessoas que se opõem a nós, pessoas que são adversários nossos. Eles estão aí, diante de nós, e eles não gostam de nós,
mas eles sabem que nós somos honrados por um Deus poderoso. Nós temos a promessa que Ele vai trazer refrigério para a nossa alma. Mas no meio do Salmo nós lemos o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O fato de Deus ser o nosso pastor não impede que atravessemos tempos e lugares sombrios. O fato de Deus ser o nosso pastor não impede que enfrentemos situações de morte, que enfrentemos perdas, que tenhamos de lutar em muitas situações muito difíceis. A presença de Deus não elimina a dor, mas ilumina a dor. Vou repetir. A presença de Deus conosco não elimina a dor, mas ilumina a dor. E o texto nos diz que Jesus compeliu, estimulou os seus discípulos a tomarem o barco e tiveram que enfrentar tempestade. Quarto lugar, tempestades levam-nos a crer que toda a esperança desapareceu. Irmãos, é bom lembrar que desespero é o contrário de fé. Muitas vezes nós vemos o nosso coração passando pela masmorra da dúvida, porque a tempestade é longa e nós não vemos mais luz, a luz do sol, nem a claridade do dia. Estamos passando por momentos tempestuosos. A tempestade que os discípulos enfrentaram aqui foi longa, pois o texto diz que eles já estavam na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. 3 da madrugada às 6 horas da manhã. E não só era longa, mas pesada, porque os ventos eram fortes e contrários. Por isso, esse conjunto traz muito desgaste, desânimo e desesperança. Eventualmente, diante de tempestades na vida, nós nos sentimos as nossas forças se esgotarem. Não encontramos mais coragem para lutar. Você lutou e parece que a coisa persiste. E parece que as suas forças vão se esvaindo. E você já não tem aquela coragem com que você iniciou o combate. E nós entregamos os pontos. Quantos de nós já não fizemos isso? Há um relato de tempestade no livro de Atos, capítulo 27, e nós lemos o seguinte: e ao 3º dia nós mesmos, quem relata isso é Lucas, e Lucas estava com Paulo na tempestade. Paulo tinha um amigo tão fiel que até na tempestade ele estava junto. E ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles se guiavam pelas estrelas, pelos astros, e eles não estavam vendo o sol, eles não estavam vendo a lua, não viam as estrelas, dias e dias encobertos. E eles não tinham um norte, eles não sabiam para onde eles estavam indo, eles só viam a água tenebrosa. E então a 4ª verdade desse texto, irmãos, é que tempestades muitas vezes podem
irmãos, fazer desaparecer toda a nossa esperança. Em quinto lugar, esse texto nos diz que tempestades atrapalham a leitura correta dos fatos. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Passamos a fazer leituras equivocadas e a julgar erroneamente as coisas. Começamos a ver fantasmas e assombrações no meio do caminho. Ficamos assustados com o farfalhar das folhas ou com o movimento das árvores. E aí perdemos o bom senso e perdemos a boa capacidade de julgamento. Perdemos o equilíbrio. Em meio às dores, eu aconselho sempre que as pessoas encontrem um conselheiro sábio, porque a nossa capacidade de julgamento torna-se limitada. Agar, por exemplo, o relato da Bíblia, quando ela fugiu de Sara, ela fugiu com aquela criança. E a Bíblia diz que ela começou a chorar. E Deus viu a sua situação. E ela não tinha mais o que comer, o que beber. E ela começa a chorar, a criança começa a chorar. E pertinho dela estava um poço. E o anjo do Senhor disse: Agar, vem cá, minha filha, olha aqui. A gente não vê. Irmãos, quando o povo estava aflito em Mara, o povo queria água, então começou a falar mal contra Moisés. E aí Moisés, em vez de se desesperar, clamou a Deus. E quando clamou a Deus, pertinho estava um lenho, e Deus disse: joga esse lenho nessas águas amargas. A gente perde a capacidade de ver as coisas. Você fica desesperado com uma tempestade, parece homem dentro de casa procurando alguma coisa. Acha tudo fácil. Não é assim? Não é assim que nós homens fazemos? Irmãos, estou sentindo firmeza não. É assim que nós homens fazemos? Mulheres, é assim que nós fazemos? Está vendo? Mulher fala logo, irmãos. Tá bom? Irmãos, como nós reagiríamos se estivéssemos no lugar desses discípulos? Jesus os impele a entrar no barco e fazer a travessia, tendo consciência do risco. O barco perde o contato com terra firme e o vento é contrário. E enquanto isso, Jesus vai orar. Enquanto isso, Jesus vai orar. Nessas horas de enfrentamento, podemos achar Deus um ser muito estranho, indiferente, distante, demorado, já que se manifesta apenas na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. O pior horário de uma noite atribulada, em que você está enfrentando lutas e ameaças. Tribulações e tempestades podem causar confusões mentais e nos levar a interpretar erroneamente aquilo que está acontecendo, aquilo que está nos acontecendo. E eu gosto muito do Salmo 77. Salmo 77 é um texto de crise. O salmista indaga várias vezes sobre as coisas difíceis que ele está passando e aquilo que Deus está fazendo. E aí, em determinado momento, ele diz assim para Deus: Deus, cessou perpetuamente a tua graça? Deus, o Senhor deixou de ter misericórdia? Caducou a tua promessa? 3 perguntas, irmãos. Cessou perpetuamente a tua graça? Deus deixou de ter misericórdia? Caducou a tua promessa? E aí no versículo 10, ele mesmo responde, ele diz assim:
Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Ele falou, estou fazendo essa leitura equivocada por causa da minha aflição. Eu ando muito aflito e estou desequilibrado. Ele percebe que a crise dele com a existência e fé está relacionada à sua intensa aflição. É a intensa aflição que o leva a julgar as circunstâncias e até mesmo Deus de forma equivocada. Aí eu gosto do Salmo 73. Salmo 73, Asaf está numa crise espiritual profunda, ele é um levita do Senhor. E ele está tendo inveja dos ímpios, de gente que não tem nenhum compromisso com Deus. E ele começa a ter inveja. E aí, ele começa a dizer o seguinte, eu vivo uma vida que tento viver obedientemente a Deus, temo a Deus, ando na presença de Deus, faço tudo direitinho, estou passando maus momentos, maus bocados na vida. E vejo ímpio, não pio, gente que não ora, gente que não busca Deus, gente que não quer nada com o Senhor. O cara tem saúde, o cara tem um carrão, o cara tem um emprego estável, o cara, se precisar de ir ao hospital, ele tem um hospital particular, médico à vontade, ele tem dinheiro, ele tem estabilidade. Eu aqui, lavando a minha alma na inocência, passando por... não está valendo a pena ser crente, não. É isso que ele está falando. E ele falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou falar isso para todo mundo saber. Não vale a pena ser crente. Vou dar um testemunho. Você sabe que tem testemunho, tristemunho, pregamunho e gabamunho. Falo sobre isso numa outra oportunidade. Mas preste atenção, no versículo ele diz assim, eu vou falar que nem os ímpios, porque ele tinha dito que os ímpios zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças, dizem como Deus sabe, por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Isso que ele disse, os ímpios são esses caras folgados, não querem nada com Deus e ainda zombam de Deus. Vou ser e vou falar igual a eles. E aí ele para refletir e disse assim, se eu pensasse em falar assim, se eu dissesse isso, eu ia atrapalhar a vida de muitos crentes. Não posso falar isso. E aí ele está numa situação muito difícil, muito perturbado, desequilibrado. E aí ele toma uma decisão maravilhosa, ele resolve entrar no templo. Até que entrei no santuário e entendi o fim deles, o fim dos ímpios. Eu acho isso notável, irmãos, porque quando nós estamos perturbados, e quando nós estamos às vezes desanimados com Deus, primeira coisa que o sujeito fala, também não oro mais, também não vou mais à igreja, também não quero nada com aquele pastor, também, e você precisando de Deus, precisando da manifestação de Deus, precisando de ouvir a voz de Deus, decide que não vai mais ler a Bíblia, que não vai mais orar e que não vai mais à igreja. Na hora que você mais precisa de Deus. E esse homem diz assim, até que entrei no santuário. Ele disse, eu estou muito confuso, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso da oração do povo de Deus. Eu preciso da intercessão dos crentes fiéis. Eu preciso ouvir a mensagem de Deus. E a gente não sabe o que aconteceu lá, a gente não sabe se alguém cantou uma música, confiarei, e aquilo tocou o seu coração. A gente não sabe se o levita abriu a palavra e aquilo falou ao coração. A gente não sabe se ele chegou ali e olhou para um irmão que estava sofrendo muito mais que ele.
E começou a analisar a vida de fé daquele irmão, e aquilo trouxe alento ao seu coração, até que entrei no santuário e entendi o fim do ímpio. Como o ímpio morre mal e como um crente morre bem. Foi o que ele entendeu. Irmãos, por isso, no meio da dor, podemos julgar os outros e podemos julgar a Deus. Nós perdemos a capacidade de julgar corretamente os eventos da história nos quais estamos muitas vezes inseridos. E começamos a nos assustar com fantasmas, assombrações, como aconteceu com aqueles discípulos. Nessas horas é muito bom termos alguém que fora daquele problema nos ajude a analisar melhor as circunstâncias, já que nós nos tornamos pessimistas e com dificuldade de fazermos leituras corretas. Irmãos, em sexto lugar, eu queria chamar a atenção sua para o que fez Jesus. Eu queria agora que você parasse para pensar um pouco mais em Jesus diante da tempestade. O texto diz que antes de acalmar o vento, Jesus acalma os corações daqueles discípulos. Jesus poderia ter dado ordem ao mar, aquieta-te. Jesus podia ter dado primeiro a bonança e depois dito, queridos, calmem seus corações. Mas ele não fez nada disso, irmãos. O texto afirma que eles, antes de mais nada, dirigiu-se aos discípulos para que pudessem vencer o seu próprio medo. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E falou isso e estava a tempestade lá. Tempestade continuava. Coragem, ele está dizendo isso. Sou eu, não temam. Muitas vezes o grande desafio não é vencer as tempestades e ameaças, mas vencer a nossa insegurança e a nossa falta de fé. Jesus desafia os seus discípulos a entrar em contato com Ele mesmo, sou eu. E ao dizer isso, é como se ele estivesse afirmando que o mais importante não é o saber o tamanho da tempestade que você tem de enfrentar, mas o tamanho do seu Deus que anda no meio da tempestade. E esse texto faz uma outra afirmação interessante. E subiu ao barco para estar com eles. Você gosta de gravar, sublinhar texto bíblico? Vou dar uma sugestão. Sublinhe isso. E subiu ao barco para estar com eles. O objetivo de Jesus, mais do que acalmar a tempestade, o objetivo de Jesus é estar conosco na tempestade. Ele deseja nos transmitir a ideia de que a sua comunhão é melhor e mais importante do que a suspensão das tempestades. Sua comunhão, intimidade com Ele é mais importante do que as tempestades. O livro do profeta Naum afirma, o Senhor, achou aí? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus transita no meio da tempestade, Deus transita no meio da dor. Deus transita no meio do dia mau. Deus transita no dia do acidente. Deus transita quando enfrentamos tragédias. Deus está perto. Deus nos visita nas noites angustiantes da nossa alma. O grande problema não é a tempestade em si, mas a nossa incapacidade de lembrar quem está por detrás da tempestade, quem manda na tempestade.
Jesus tenta revelar com isso a sua divindade aos seus discípulos. Mostrar que ele nunca esteve ausente, que ele estava por perto. Ele passeia sobre as águas tumultuadas da nossa existência e sobre os fantasmas que nos amedrontam. Sou eu, não temam, diz ele. É como se ele dissesse, olha, na tempestade vocês precisam sempre se lembrar disso. Eu estou com vocês. Estão passando por tempestades, a situação está difícil, tenebrosa, eu estou com vocês. Deus sempre providencia ajuda inesperada em meio às nossas tempestades e entra no barco para estar conosco. Por isso, sempre nas tempestades, descobrimos mais a natureza de Deus a quem servimos. É na tempestade que nós começamos a entender mais sobre a sua natureza. E exatamente isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Em sétimo lugar, hoje vamos até a meia-noite, irmãos, brincando. Apesar da tempestade, com Cristo chegamos a um porto seguro. 53, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Vou repetir. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Eu li o 51. Meu assessor aqui tá? Presença de Deus é a única forma de nós nos mantermos acima das tempestades. Deus nunca perde o controle dos fatos. É a coisa mais óbvia que eu estou dizendo aqui hoje, mas vou repetir. Deus nunca perde o controle dos fatos. Deus nunca se surpreende. Você está entendendo isso? Deus nunca se surpreende. Ah, por essa eu não esperava. Isso não existe no vocabulário de Deus. Quando o texto afirma que Jesus compeliu os seus discípulos para que fossem para o mar, tomassem o barco, isso demonstra que aquele fato não o pegou de surpresa. Em último lugar, esse texto ainda nos ensina que apesar da manifestação anterior, da multiplicação dos pães, os discípulos não estavam ainda entendendo bem o que estava acontecendo e continuavam com seus corações endurecidos, verso 52. Pois não haviam compreendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. Endurecidos. Endurecidos em relação a quê? A única coisa que me vem à mente é que eles ainda não haviam entendido que Jesus era o Messias, o prometido de Deus, o esperado das nações. Eles não haviam entendido que Jesus é Deus, que o grande companheiro deles era Deus, Deus vivo, encarnado ao lado deles. Eles não tinham compreendido isso. E você também. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos a Cristo, nosso Deus, diante das tempestades da vida. Porque não cremos que Jesus é Deus. Quando cremos que Jesus é Deus e Ele está no nosso barco, vem tempestade, mas Ele estará conosco. Eles não sabiam quem de fato era Jesus. Multiplicou pão e peixe para todo mundo e sobraram 12 cestos. E eles... E aí agora, na quarta vigília da noite, assombrados com aquela
com o mar revolto, Jesus andando, eles pensam que é um fantasma. E Jesus diz, sou eu, não temam. E Jesus entra no barco. Eles talvez encontrassem justificativas racionais para explicar o que havia acontecido antes, mas eles não chegaram à conclusão. A multiplicação dos pães revelava a majestade de Jesus. E eles estavam diante do Logos de Deus, que se tornara carne e habitar entre eles. Estavam com corações endurecidos e não compreenderam. E as manifestações de Deus nos ensinam muito sobre o Deus que amamos e adoramos. E nessa hora é exatamente isso que eles experimentaram. A graça de Deus sobre suas vidas, e eles começaram a perceber que Jesus era muito mais do que um homem especial. Ele era um Deus vivo. E eles tinham o grande privilégio de terem um Deus vivo ao lado deles. Parece que Jesus, inclusive, teria permitido que eles passassem por essa dura experiência para que pudessem aprender coisas com as quais eles não podiam de maneira nenhuma se equivocar. Eles não podiam nunca mais se equivocar sobre a obra de Jesus e sobre a natureza dele. O Evangelho de João é muito claro. Porque o Evangelho de João, João selecionou milagres, que ele chama de sinais, 7. E ele seleciona 7 sinais. E nesses 7 sinais, são acompanhados por discursos, em que Jesus definia quem ele era. E aí, o relato da multiplicação dos pães, é um relato em que Jesus ensina que ele é o pão da vida. O milagre apontava para uma didática celestial. Jesus ensinava por meio da sua obra aquilo que ele era. E nesse texto Jesus diz, coragem, sou eu, não temam. E sou eu é o termo grego mais próximo daquela declaração que é feita por Deus a Moisés, quando Moisés diz, eu vou lá no Egito e vou dizer quem é o Deus que está me mandando aqui para libertar vocês. Diz que eu sou, mandou você. E Jesus está dizendo, eu sou. É a tradução mais próxima de como Deus se revelou no Antigo Testamento. Eu sou o que sou. E Jesus está dizendo, eu sou o que sou. O eu sou, que era, que é e há de ser, está aqui com vocês. Está ao lado de vocês, vai ficar com vocês. A tempestade é grande, mas o Deus que controla a tempestade está aqui com vocês. O texto nos revela que tempestades são as melhores ocasiões para Deus manifestar quem Ele é. Jesus disse, coragem, sou eu. Irmãos, a Bíblia diz que os discípulos ficaram atônitos, e isto mostra que eles não haviam entendido ainda muita coisa. Eles não haviam entendido que naquele amigo pessoal que disse para eles, não temam, eu estou aqui com vocês, habitava nele toda a plenitude de Deus. Agora os discípulos, confrontados com a natureza de Jesus, descobrem que ele não só é capaz de multiplicar pães e peixes, ele controla as forças da natureza. Ele multiplicava pães, sim, curava enfermos, sim, mas dominava a natureza, os mares e o mundo. Por isso os discípulos ficam atônitos, perplexos, abismados, admirados, boquiabertos. Jesus demonstrava a sua autoridade e o poder acima dos mares.
Mateus diz que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu terminar antes que digam glória. Esta parábola encerra dizendo que os discípulos foram compelidos a atravessar o mar, e eu estou dizendo que eles foram compelidos para que eles aprendessem a natureza de Deus, para que eles soubessem um pouco mais acerca da glória e do poder de Jesus Cristo, que Jesus Cristo transcendia a humanidade e era a expressão do próprio Deus. Eu espero que você não precise passar por uma tempestade. E eu comecei dizendo que se você ainda não enfrentou uma tempestade, se prepare, porque tempestades fazem parte da nossa vida. Se você ainda não se preparou, se prepare. Mas se você tem Jesus, na tempestade que você tiver que passar, Jesus certamente vai querer mostrar a glória dele a você, a natureza dele na sua vida. E se Jesus estiver no seu barco, ele vai dizer: coragem, não tenha medo, vá adiante. Na tempestade de Paulo, Jesus mandou um mensageiro. Deus mandou um mensageiro e disse para Paulo o seguinte: não temas, você vai chegar a Roma. E foi embora. E deixou ele enfrentando a tempestade. Então é possível que você enfrente tempestade e a tempestade continua. Mas Deus está ali, de olho, olhando para você. E lhe dando um final que vai trazer glória ao nome dele. Creia nisso. Descanse nisso. Ah, é muito bom cantar: mestre, o mar se revolta. Difícil viver isso. Mas a promessa que nós temos é que Jesus entra no nosso barco para estar conosco. Que Deus nos abençoe.